Senhoras e senhores, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão. O Ministério Público do Maranhão, por meio da Escola Superior do Ministério Público, em parceria com a Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social e Política e da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, realiza hoje a 15ª edição da ESMP Literária, com o tema As Virtualidades da Mora na Visão de Clóvis Bevilacqua. Gostaríamos aqui de registrar e agradecer a presença do senhor Procurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Dr. Danilo José de Castro Ferreira, que neste ato representa o senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eduardo Jorge Rilo e Nicolau. O nosso palestrante de hoje, o senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Welter, a senhora diretora da Escola Superior do Ministério Público, promotora de Justiça, doutora Carla Adriana Holanda Farias Vieira, o senhor diretor da Secretaria de Planejamento e Gestão e do Centro Cultural do Ministério Público, doutor Carlos Henrique Rodrigues Vieira, a senhora coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Escola Superior do Ministério Público e membro da Academia Maranhense de Letras e da Academia Ludovicense de Letras, a promotora de Justiça, doutora Ana Luísa Almeida Ferro, o senhor presidente da Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social e Política, Dr. Sérgio Victor Tamer, a senhora vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, advogada Maria da Glória Costa Gonçalves de Souza Aquino, do senhor presidente da Academia Maranhense de Letras Jurídica, Dr. Júlio Moreira Gomes Filho, da senhora presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, doutora Dilecia Aragão Adler, do senhor assessor-chefe da Assessoria Técnica do Procurador-Geral de Justiça, doutor Ednardo Ferreira Marques, doutora Eligiane, aqui presente, promotora assessora da diretoria da Escola Superior do Ministério Público, todos os promotores de justiça aqui presentes, demais participantes desse evento, obrigado pela presença. Para abertura e boas-vindas a todos, convidamos o senhor Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos, doutor Danilo José de Castro Ferreira, que neste ato representa o senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Jorge Rilo e Nicolau. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o desembargador Paulo Welter, excelentíssima senhora presidente da Escola Superior do Ministério Público, doutora Carla Vieira, excelentíssimos senhores promotores, meu amigo doutor Ednardo, na pessoa de quem saúde todos os nossos colegas, todos os profissionais de direito que estão aqui, senhoras e senhores. Hoje nós vamos, por assim dizer, começar a resgatar com muita justiça, né, a memória, os trabalhos, a importância de um jurista que teve muito trabalho reconhecido até em âmbito internacional, que é o nosso cearense Clóvis Bevilacqua. Inclusive ele foi jurista aqui, foi promotor público aqui no Maranhão. Eu fiquei sabendo disso, eu fiquei impressionado, né? Dizem que lá em Alcântara, no fórum, tem um retrato dele. Então vamos providenciar aqui esse traslado aqui para fazer essa homenagem ao nosso jurista. E eu quero aqui fazer uma saudação especial ao nosso desembargador, Dr. Paulo Welter. Sempre serei muito grato pela maneira com a qual ele me recepcionou lá no Tribunal de Justiça, chegando lá, me tratou muito bem, conheceu de sua estirpe. E é sempre um prazer a gente ter a oportunidade de ouvi-lo. O senhor que tem o dom da palavra, o senhor que representa tão bem os novos rumos do Poder Judiciário e, por consequência, o Ministério Público irão tomar aqui para frente. Eu lembro de uma fala sua na inauguração do Juizado Especial na semana passada. O senhor falou uma coisa que eu sempre tenho dito. Nós temos que providenciar uma justiça, e eu também a resposta no âmbito dessa atribuição do Ministério Público, rápida e com excelência no tratamento para o nosso principal chefe, que é o povo, e ser rápido, além de ser competente. E competência no sentido de não falar bonito,
não falar fazendo teses, mas sim sendo justo, atendendo bem a população. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, nessa trilha, irá hoje discorrer sobre a importância do Clóvis Bevilacqua. É sempre bom a gente ter isso em mente, são novos rumos, novos ares que dominam a sociedade. Teremos eleições agora, a gente tem que esperar de quem foi eleito, e o povo saberá, com certeza, eleger o que for melhor. Eu parto dessa premissa, para que a gente possa ter não só a responsabilidade de exercer as atribuições e as funções judicantes, mas principalmente ter, além da responsabilidade, ter em vista isso aí, de que precisamos ser mais justos, acolher os anseios da sociedade, principalmente das camadas mais pobres da população, e buscar fazer realmente justiça no seu mais alto grau de definição. Desembargador, seja bem-vindo, a casa é sua, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui, muito querido por todos nós. Faço também uma saudação ao nosso querido Sérgio Tamer, que foi muito amigo de um amigo meu lá do interior, Iratã Gomes, vereador, falecido, mas que foi correligionário político lá do Sérgio, fui colega de mestrado aí do Sérgio Tamer. Enfim, hoje é um dia muito alegre, porque nós iremos assistir a uma palestra com certeza muito interessante, muito auspiciosa, e quero, em nome do meu amigo, meu irmão querido, doutor Nicolau, desejar a todos uma boa palestra e que todos sejam bem-vindos. Muito obrigado. Ouviremos nesse momento a senhora diretora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, doutora Justiça, doutora Carla Adriano Holanda Faria Vieira. Bom dia a todas e a todos. É com muita satisfação que hoje, como já nos falou o doutor Danilo, nós iniciamos as comemorações relativas a Clóvis Bevilacqua. Se hoje nós parecemos grandes, é porque, sem dúvida, nos assentamos nos ombros daqueles que nos antecederam. E aí eu faço, recebendo e saudando a todos, em nome do subprocurador-geral para assuntos jurídicos, doutor Danilo Castro, que hoje representa o procurador de justiça, doutor Eduardo Jorge Nicolau, que não pode estar presente, porque está numa agenda em Brasília, não é isso, doutor Danilo? Recebo aqui o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, que é também presidente da Casa de Justiça, Clóvis Bevilacqua. A professora Maria da Glória, minha confreira da Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social e Política. O presidente em exercício da Academia, professor reitor Sérgio Tamer. Doutor Júlio, presidente da Academia de Letras Jurídicas. Doutora Dileci, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Doutor Carlos Henrique Vieira, que é um dos promotores cearenses que também me antecederam aqui, juntamente com o Clóvis Bevilacqua. Sejam todos muito bem-vindos a este momento, em nome de todos, e da doutora Ana Luísa Almeida Ferro, minha companheira de Escola Superior do Ministério Público, e que vai mediar este debate. Damos as boas-vindas a todos que estão aqui. Lembrando que este evento é um evento online. Nós estamos procurando aqui fazer uma memória literária que se entrelaça com o direito do Estado do Maranhão. E por que nós escolhemos, se precisasse explicar o porquê nós escolhemos este ano fazer homenagem a Clóvis Bevilacqua? Nós estamos na efeméride de celebração dos 20 anos da promulgação da Lei 10.406, o novo Código Civil. E a 15ª ESMP literária, que inicia agora, traz como tema um grande expoente do universo intelectual brasileiro na transição do século XIX para o século XX, que é ninguém menos do que Clóvis Bevilacqua, que publicou diversas obras em mais de 50 anos de atuação como jurista, elaborando também o projeto do Código Civil.
que seria promulgado em 1916. A gente chama de Código de 17. Né? 3 décadas antes da promulgação do Código, Bevilacqua publicou Estudos de Direito e Economia Política. Tal obra, ela revelou importantes elementos de uma leitura crítica sobre a economia política clássica, caminhando na direção de um reformismo, vertente que se tornou bastante presente em outros países, como na Inglaterra e nos Estados Unidos. As ideias que ele esboçou naquele livro demonstravam a compreensão do autor sobre as relações entre o indivíduo e o Estado, entre a economia e a política, e o direito, que seriam relevantes em sua trajetória, influenciando inclusive o seu projeto de código. Nesse sentido, o Ministério Público do Estado do Maranhão, por meio de sua escola superior, homenageia esse grande jurista que muito legou ao direito e às letras. Para as letras, me faz aqui mistério e eu me sinto na obrigação de dizer o tanto ele amou a dona Ana Amélia Freitas, e que por conta dela, e ele sendo Clóvis Bevilacqua, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ele rompeu com esta academia, porque dona Ana Amélia foi recusada para uma vaga, uma cadeira que estava vaga naquela academia. Mas ela não foi recusada porque sua obra não merecia a pena ser lida. Ela foi recusada, sua obra sequer foi apreciada. Ela foi recusada pelo simples fato de ser mulher. E aí ocorreu a ruptura de Bevilacqua com a Academia Brasileira de Letras. Então o reconhecimento a Bevilacqua é um dos mais justos, pois permanecem marcas de sua importante contribuição para o direito, para a democracia, para a igualdade e para a cultura brasileira. Esse renomado jurista, que foi promotor público no Maranhão para nosso gáudio, ainda que por breve período, é referência também no campo do direito internacional. Além do evento de hoje, a revista do programa de pós-graduação, a revista Lumiar, vai trazer uma homenagem através de uma pesquisa que nós estamos fazendo aqui na Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, a esse grande promotor público. E é nesse momento, comentando com o doutor Danilo, falávamos da nossa vontade, nosso desejo de recuperarmos uma fotografia de Clóvis Bevilacqua, que hoje está no Fórum de Alcântara, esse professor Sérgio. Eu sei que o desembargador presidente Paulo Sérgio Felter também vai querer essa fotografia, quem sabe a gente não consegue 2 fotografias, não é, desembargador? Sejam muito bem-vindos e devolvo a palavra aqui ao cerimonial. Neste momento, ouviremos o senhor presidente da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, Dr. Júlio Moreira Gomes Filho. Bom dia a todos, todas. Primeiramente, eu agradeço a participação neste evento, agradeço o apoio, a parceria, saúdo nas pessoas, os donos da casa, o Procurador-Geral de Justiça, na pessoa do Procurador Milo, da nossa diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público. Saúdo os juristas de escola que hoje participarão deste momento literário, histórico, literário, a acadêmica Maria da Glória, a confrade Paulo Velter, a confreira Luísa. Mais uma vez agradeço o tempo expendido para este evento. Saúdo todos os promotores, servidores, servidoras desta casa que ajudam a brilhantar o evento. Falar de Clóvis Bevilacqua eu não me estenderei, considerando as considerações já feitas aqui, mas o jurista de escola de Clóvis Bevilacqua não pode jamais ser esquecido, não se pode deixar de homenagear, rever sua história para aprender a caminhar no presente e vislumbrar o futuro das nossas instituições. Então eu quero mais uma vez parabenizar, agradecer esse momento, que tenhamos uma ótima palestra mediada pela estimada Ana Luísa Freire. Ana Luísa Almeida. Muito obrigado.
nesse momento a senhora presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, doutora Dilecy Aragão Marinho. Bom dia. Eu estou falando que eu prefiro ficar aqui do lado, porque não sei se eu vou aparecer lá. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da diretora da casa, da minha confreira, duplamente confreira Ana Luísa de Almeida Ferro, e também tanto do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, como da Academia da Ciência de Letras. E, para mim, é um grande prazer representar o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão neste momento. E eu tenho certeza que vamos ter assim, momentos muito produtivos e enriquecedores, né? Com o palestrante e o debatedor, né? E temos também a mediadora, né, Ana Luísa? E dizer que realmente eu sabia um pouco, né, do Clóvis Bevilacqua, mas eu fiquei encantada aqui ao ver que, além da história contada pela Carla, né, a diretora da casa, ele foi jurista, legislador, filósofo, literário e historiador brasileiro. Mais um motivo para a gente estar aqui com o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. E um outro motivo bem especial é a história dele com o feminino na história brasileira, na história da Academia Brasileira de Letras, né, que a gente sabe que foram 8 décadas para a primeira mulher entrar. E ele saiu da Academia Brasileira de Letras por causa de uma mulher. Eu acho que isso é simplesmente divino, maravilhoso, né? Quanto nós mulheres, né, Ana Luísa? E vocês devem conhecer a história da Academia Brasileira de Letras. As mulheres que tentavam entrar realmente eram recusadas, não pelo mérito da obra, mas exatamente por ser mulheres. E como tantas mulheres estavam tentando entrar, os eméritos escritores resolveram colocar um aditivo, eu acho, não sei se é esse o termo, porque tinha assim, que a Academia Brasileira de Letras seria para escritores brasileiros. Então, como muitas mulheres, porque nós somos teimosas, né, gente? Então, de nós se não fosse isso. Então, como muitas mulheres tentavam entrar, eles colocaram escritores brasileiros do sexo masculino. Mesmo assim, nós, mulheres, nunca deixamos de enfrentar essas lutas todas, né? E a gente sabe que muitas mulheres foram silenciadas, entre elas a nossa patrona da Academia da Docência de Letras, Maria Firmina dos Reis, mas eu bendigo também o jornalismo, a imprensa, né, do Maranhão daquela época, porque permitiu que Maria Firmina deixasse rastros. E se não fossem esses rastros dos jornais, a gente jamais teria acesso a essa descoberta de Nascimento Moraes Filho. Então, eu estou muito feliz, né, pelo homem que o homenageado de hoje representa, e estou muito feliz também, quer dizer, triste porque ele teve que sair da academia por causa de uma mulher, mas achando linda essa história, e estando feliz por ver também muitas mulheres aqui nesses cargos de maior direção da casa, inclusive. Muito obrigada, e eu tenho certeza, desembargador, que a gente vai ter uma excelente manhã, e estou aqui toda ouvidos e com muito orgulho de representar o Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, uma instituição de quase 100 anos, que este ano nós vamos comemorar os nossos 97 anos de fundação. Obrigada. Dando continuidade, então, passaremos agora a nossa palestra da 15ª edição da ESLP Literária com o tema As Virtualidades da Mora na visão de Clóvis Bevilacqua. Queremos convidar para, então, compor aqui o nosso palco, a nossa mediadora, a coordenadora do programa de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público e membro da Academia Maranhense de Letras e da Academia Ludovicense de Letras, promotora de justiça, doutora Ana Luísa Almeida Ferro.
Queremos convidar a nossa debatedora, a senhora vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Maranhão, a advogada Maria da Glória Costa Gonçalves de Souza Aquino. E convidamos então para tomar assento em nosso palco o nosso palestrante de hoje, o senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Felter. Então, para apresentar o nosso palestrante de hoje, com a palavra a promotora de justiça, doutora Ana Luísa Almeida Ferro. Bom dia a todos. É um grande prazer para a Escola Superior do Ministério Público, para o Ministério Público do Maranhão, receber hoje estas duas joias fluminenses. Ele não gosta que eu mencione Fluminense porque ele é flamenguista, né? Mas eu menciono, ele é fluminense de Niterói. E outra joia, quer dizer, nós temos então o nosso presidente do Tribunal de Justiça, uma honra imensa, desembargador Paulo Felter, e temos aqui também a doutora professora da UFMA, a doutora Maria da Glória Aquino, que também é fluminense, creio que carioca, né? Carioca. Então hoje temos essas joias, né? E realmente navegar é preciso, né? E hoje eu quero, antes de iniciar, de fazer a apresentação deles, também de saudar o nosso Procurador-Geral de Justiça, na presença do Dr. Danilo, que prestigia o nosso evento, né? Também um abraço aqui à nossa querida diretora e a minha doutora Carla e a doutora Eligiane, também todos que estão hoje, as entidades parceiras, né, a Academia Maranhense de Letras Jurídicas, o Dr. Júlio, e também a Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social e Política, o Dr. Sérgio também está representando, infelizmente tivemos o passamento do Dr. Ericeira, meu querido professor Ericeira, e também registrar o Instituto, a presença aqui do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, né, a doutora Dileci, com a professora Dileci Adler. Bom, vamos ao currículo do nosso palestrante e da nossa debatedora. O doutor, nosso desembargador aqui presente, é presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão para o biênio 2022-2023, é mestre e doutor em Direito, especialista em Direito Civil, né? Vejam, né? Vamos falar de Clóvis Bevilacqua, né? Pelo Centro de Extensão Universitária, né? Especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, professor adjunto da graduação e do mestrado em Direito da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, onde também se graduou, formador da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM. É autor do livro Contratos, Tutela Judicial e Novos Modelos Decisórios, né? Seguindo na trilha de Clóvis Bevilacqua, publicado pela editora Giruá, e de artigos jurídicos veiculados em revistas especializadas de circulação nacional. Ele também tem larga experiência com escolas, né, superiores. Ele foi diretor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão, ESMAN, isso em 2017 e 2018. E corregedor-geral, mais recentemente, da Justiça do Estado do Maranhão. É membro efetivo da Academia Maranhense de Letras Jurídicas e membro do Instituto de Direito Privado, IDP, da Rede de Direito Civil Contemporâneo e também das associações dos magistrados brasileiros, AMB, e dos magistrados do Maranhão. A nossa debatedora,
Maria da Glória Costa Gonçalves de Souza Aquino, né, naquela tradição das famílias portuguesas nobres, né, deve ter parentesco com os Bragança, né? Advogada, vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, professora adjunta do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão, pós-doutora no programa de pós-doutorado Direitos Humanos em Perspectiva Comparada, Brasil e Espanha. Eu tive o prazer de ser colega dela nesse programa. E no programa de pós-doutorado Generaciones de Derechos Humanos, Los Derechos de Segunda Generación, ambos pela Universidade de Salamanca, né? Doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA, mestre em Políticas Públicas pela mesma universidade, pós-graduada lato sensu em Direito de Propriedade Intelectual pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Também exerceu a atividade docente aqui, na nossa SMP. Na Universidade Salgado de Oliveira, no Rio de Janeiro, na Universidade Santa Úrsula, também muito conhecida, no Rio de Janeiro, dentre outras. Membro do Conselho Deliberativo do Programa de Proteção à Vítima e Testemunha do Estado do Maranhão, PROVITA, conferencista no Brasil e no exterior, coordenadora de eventos jurídicos no exterior, em especial na Universidade de Salamanca, também coordenadora de grupos de trabalho no Congresso Internacional de Direitos Humanos, que é realizado todo ano pela Universidade de Coimbra. Autora de mais de 50 artigos científicos em revistas jurídicas especializadas e obras jurídicas. E é membro da Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social e Política, do Instituto dos Advogados Brasileiros e da Associação Brasileira Elas no Processo. Como eu disse no início, navegar é preciso, e nós vamos navegar agora pelos mares de Clóvis Bevilacqua. E nessa 15ª SMP Literária, e o cerne desse programa é justamente, como bem frisou a nossa diretora, é unir a literatura ao direito. Nós temos uma pessoa que representa mais do que nunca esse ideal, porque ele foi um jurista consagrado, né, autor do projeto do Código Civil, que sofreu modificações, né, mas ele é o cérebro desse código. E, além disso, é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, não poderia haver nome melhor para ser homenageado pela nossa revista Lumiar. E digo também, quem tiver mais curiosidade a respeito de Clóvis Bevilacqua, ele também está retratado nas obras do Programa Memória do Ministério Público, do Programa Memória Institucional do Ministério Público do Maranhão. E eu aqui menciono o Dr. Teodoro, que é o nosso coordenador, e nas obras que contam a história do Ministério Público do Maranhão, a correspondência ativa dos promotores públicos do Império, nós temos justamente o registro da passagem de Clóvis Bevilacqua pelo Ministério Público do Maranhão. Por favor, a palavra é sua. Teremos uma aula agora sobre as virtualidades da Mora na visão de Clóvis Bevilacqua. Eu peço que agora não se preocupem, não teremos problema de oxigênio, mas a palestra dele pode nos tirar o fôlego. Peço que apertem os cintos, né? E o piloto assumiu. Bom dia a todas e a todos. Inicio cumprimentando essa amiga querida, que é a Ana Luísa Ferro, amiga já de muito tempo, e eu coloco na conta dessa amizade, essa expectativa cruel que ela criou e aumentou muito a minha responsabilidade aqui agora. Cumprimento também a presidente do Tribunal de Ética, que eu tive a honra de também integrar no passado, ainda memorável, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, a Glória Aquino. Cumprimento aqui a Carla Vieira, diretora da nossa Escola Superior do Ministério Público, aos amigos todos aqui queridos, sintam-se todos cumprimentados. Eu vejo aqui muitos deles, tá? O procurador Danilo, né, o nosso presidente da academia, a Eligiane, minha colega de turma, aqui o Lindon Johnson também, colegas de bancos da Universidade Federal do Maranhão. Eu confesso, Sérgio Tâmara, minha amiga, que todos aqui, eu não vou
aqui falar o nome de todos e de todas, porque como sempre eu risco de esquecer de mencionar alguém. Mas eu estou aqui muito à vontade, viu, Carla? Obrigado pelo convite, a você, Ana Luísa Ferro, porque eu me sinto entre amigos. A gente tem um certo estranhamento, de fato, quando escuta esse anúncio de que eu sou fluminense, né? Porque nasci no Rio de Janeiro, embora seja flamenguista e torça para o Sampaio, né? Mas, na verdade, eu quero dizer que eu renego um pouco isso daí, né? Eu sou mesmo maranhense. Eu, na verdade, fui concebido no Maranhão, né? Fui cuspido lá no Rio de Janeiro, me largaram lá durante um tempo, mas como eu sou insistente, queria ser filho do Maranhão, logo que eu criei condições, eu voltei para cá e já estou há muitos anos aqui. Então eu me considero mesmo maranhense e digo isso não é como uma maneira aqui de me ufanar, é porque sinto mesmo isso. Não tenho, além dos vínculos que eu tenho de parentesco com a minha mãe, irmão, alguns parentes ainda no Rio de Janeiro, mas eu me sinto em casa e à vontade aqui no Maranhão mesmo, então eu sou maranhense, viu? E falo isso com muito orgulho, gosto muito daqui, aqui que eu me casei, aqui já 2 vezes, aqui que eu tenho meus filhos, então eu sou mesmo maranhense. E só sinto um desconforto maior de estar falando agora aqui sentado nesse sofá confortável, né, que foge um pouquinho do padrão habitual que a gente tem de fala, mas a gente tem que se modernizar, né? Tem que largar um pouquinho essa coisa antiga e de fato enveredar por novos caminhos, né? Bom, eu quando fui convidado aqui pelas nossas amigas queridas, a Carla, a Ana Luísa Ferro, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? O Clóvis Bevilacqua, ele, quando a gente vai falar da história dele, a gente tem que sempre lembrar que a gente está fazendo um estudo de uma biografia, né? Esse gênero literário, ele na verdade, ele é um daqueles que mais me agrada, né? Você estudar a biografia é sempre uma forma que nós temos de enaltecer, né, figuras ilustres e que servem de exemplo, né, de inspiração, né, para as novas gerações. Isso é muito importante. A gente tem que cultuar de fato as grandes personalidades da nossa história, mas é também uma forma da gente render homenagem, Sérgio, para as nossas instituições, né? E aqui o Ministério Público a gente tem como uma instituição de referência para todos nós. Essa é mais uma razão também de eu ter de imediato aceito esse convite. As instituições, nós sabemos, né, elas estão acima das pessoas. E a gente falar de instituições, sobretudo nos tempos atuais, é sempre muito importante, já que elas continuam sendo testadas quase que diariamente. Mas nós não podemos esquecer que as instituições são feitas por pessoas. Então, quando você vai ver a importância, o significado histórico, o papel de determinada instituição, você pode procurar lá, você vai aprofundar o estudo, você vai encontrar personagens importantes que muitas vezes, em sacrifício da própria vida, marcaram lá a construção, né, ou a solidificação de determinada instituição. O Clóvis Bevilacqua é um pouco isso, né? Não há como você estudar o direito civil de forma séria sem você conhecer o que representou Clóvis Bevilacqua para o direito privado, né? O direito privado tal qual nós conhecemos hoje. Já há algum tempo, eu me recordo, em uma das nossas aulas, ainda do período do mestrado, já vão aí mais de 20 anos, eu ouvi um grande professor da PUC, o professor Renan Lotufo, já falecido, ele dizia, olha, o Clóvis, lá na década de 30, ele já falava sobre o direito civil na perspectiva constitucional. Um aluno do programa encontrou um trabalho do Clóvis, escrito em 1932, ele já falando da visão do Código Civil na perspectiva, né, de compreensão daquele código com conceitos vagos, móveis, né, inspirado que foi no BGB alemão, e que hoje o próprio Miguel Reale,
no nosso atual Código Civil, ele vai lá encontrar também o fundamento, né, dentro daquela escola que se convencionou chamar de escola culturalista. O Miguel Reale, tanto quanto o Clóvis, era um culturalista. Não há como ir buscar entender a história do Clóvis sem saber o que ele fez, de onde veio todo o pensamento dele. E eu fui, a partir dessa primeira descoberta, me programar para ir lá no Tribunal de Justiça do Ceará, que tem lá uma memória, né, um acervo sobre o Clóvis Bevilacqua. Ele tem uma grande obra que é do Silvio Meira, já mencionaram aqui, um professor já falecido da Universidade do Pará, que conta a história do Clóvis. Mas lá nesse centro, né, que é um local de homenagem ao Clóvis, você vai ver muitos documentos e passagens assim interessantíssimas da vida do Clóvis Bevilacqua, né? E de fato, nós estamos aqui diante de uma figura invulgar, né? Então, para a gente começar a semana, Glória, eu fico muito feliz de estar aqui falando um pouquinho, com todo o cuidado aqui de não passar o tempo, da vida do Clóvis, e falar também em que perspectiva que entra a grande contribuição, né, que ele deixou para o direito civil no que tange ao direito das obrigações. Mas isso aí é falar assim uma minudência do Clóvis Bevilacqua. O Clóvis, ele foi muito mais do que um grande civilista, né? O Clóvis foi, antes de tudo, uma figura humana singular. Aqui já se registrou, né, aquilo que ele ainda lá no século XIX, né, mostrando ser um homem à frente do seu tempo, ele já fazia, enaltecendo a importância desse olhar para o feminino, para a mulher, né, quando ele rompeu mesmo, foi um rompimento definitivo com a Academia Brasileira de Letras, que ele ajudou a fundar, que ele ajudou a criar, porque a academia de fato recusou a inscrição. Veja, ela não deixou de votar e escolher, ela recusou a inscrição da sua esposa, Amélia de Freitas, pelo simples fato dela ser mulher. Isso é verdade, ele achou aquilo o fim da picada, porque ela de fato era uma escritora preparada, tanto quanto ele. Ele na mesma hora disse: olha, então se essa academia ela não está preparada sequer para aceitar a inscrição da Amélia de Freitas, eu também me recuso a fazer parte dessa academia. Então, veja, ele fez isso aí num contexto, numa época em que não se cogitava, porque é muito fácil a gente fazer julgamento hoje, né? É aquele julgamento anacronista. A gente faz o julgamento do que aconteceu lá no século passado, ou no século retrasado, com os elementos que nós temos hoje. E aí fica difícil de você compreender. Você mas isso aí que o Clóvis fez, qualquer outro cidadão faria. Não, naquela época não, porque aquilo era comum, aquilo era o que determinava o senso comum, né? Então ele já indo além de tudo isso, né, para além do senso comum, ele já achava um absurdo aquilo e, portanto, já registrou, vamos dizer, àquela altura dos acontecimentos, uma posição contrária a essa visão retrógrada de desrespeito à emancipação feminina. Mas isso aí é só um detalhe, né, da história e da obra de Clóvis. Clóvis teve muito mais feitos interessantes e gloriosos, tanto quanto este. Conta-se que o Clóvis, aqui para trazer de memória alguns episódios, ele também adorava os animais. Veja, era um homem sensível e amigo dos animais, sobretudo dos pássaros. Eu tenho horror a pássaros, né? Normalmente eu não me dou bem. A minha mulher disse que eu, lá no passado, em vidas anteriores, eu era caçador e os pássaros hoje se vingam de mim. O pássaro vai dar um jeito de me dar uma bicada lá. Já ganhei corrida de galinha, de galo, de tudo quanto é pássaro. Mas o Clóvis não. O Clóvis, ele era aquele camarada que sempre teve um apreço especial, né, pela espécie animal, e conta a história que ele, já com a sua maturidade avançada, ele era parecerista, né, não foi um político, né, recusou a vida política, recusou a magistratura. O Clóvis, muita gente não sabe, ele foi indicado 2 vezes para assumir uma cadeira na Suprema Corte do país. 2 vezes. E ele recusou
as 2 nomeações. 2. E as pessoas perguntavam, inclusive, para ele, mas Clóvis, por que isso? Ele dizia, eu me sinto mais à vontade naqueles cargos menos importantes. É assim que eu sinto que eu posso dar uma contribuição verdadeira. Então, essa lição de humildade, de espírito llano, de franqueza, essas qualidades do espírito que hoje é raro de você identificar, elas já estavam presentes em Clóvis. E Clóvis então sendo procurado, por um dos próceres da República, que foi lá buscar um parecer jurídico encomendado pelo Barão do Rio Branco, do qual ele era amigo, e ele então disse para o sujeito, olha, você vai ter que aguardar um pouquinho porque o nosso gato está dormindo em cima do parecer, das folhas lá onde estão aparecendo. E aí você tinha lá homens importantes da República sentados lá na sala de visitas do Clóvis Bevilacqua, aguardando o gato acordar, para o sujeito poder tirar o parecer para entregar. Isso é uma coisa que quando você escuta hoje, é algo que você não consegue entender, o que passava na cabeça desse homem. Mas você vê que é um homem que ele não é comum, ele dá importância para aquilo que efetivamente tem importância, o respeito às demais espécies animais, e essa é uma demonstração muito clara do que foi, do que representou o Clóvis Bevilacqua. Mas tem outras tantas passagens gloriosas do Clóvis Bevilacqua, Clóvis, aqui todo mundo já sabe, eu acho que já foi até lembrado, é cearense, aí conterrâneo da Carla do Carlos, nasceu em Viçosa, e ele tem uma passagem muito rica em vários estados, Ele, na verdade, tentou, logo que se formou, isso em 1882, ele se formou na Faculdade de Recife, no curso de Direito da antiga Faculdade de Recife, e ali que está a base da formação do Clóvis. Ele sofreu uma influência muito grande de 2 grandes escritores nacionais, um na área do direito, que foi o Tobias Barreto. Tobias Barreto teve uma influência muito grande na formação jurídica do Clóvis, que só se descobriu jurista depois que terminou o curso de Direito. Ele não gostava do direito, ele era historiador, na verdade. Ele só vai gostar do direito depois que ele se forma, por influência do Tobias Barreto. Na literatura, ele foi também adepto de Silvio Romero, que era outro grande escritor da época, e que também influenciou muito esse pensamento culturalista do Clóvis Bevilacqua. Ele vai ser, durante um tempo, adepto do positivismo kantiano, ele vai conhecer toda a obra de Auguste Comte, depois ele abandona essa leitura, vai caminhar pela literatura de Spencer, se torna um evolucionista, isso está lá também nos registros da vida dele, quando então ele tenta, pela primeira vez, por uma necessidade econômica, observe, por uma necessidade econômica, ele precisava se manter e já sofria um problema daqueles recém-formados que precisam se manter. Então ele tenta uma nomeação para o Ministério Público do Ceará, e ele não consegue, porque o Clóvis, naquela época, ele já participava de associações que eram republicanas, e nós estávamos no Império. Então ele encontrou uma resistência muito grande para isso. Ele apontou lá na época que o promotor que exercia a função, o munus, em determinada cidade, ele não era formado em Direito. E ele, como era formado em Direito, ele tinha o direito de se inscrever. Era assim que funcionava na época, não havia o concurso. Ele se inscrevia, postulava a vaga, e de acordo com os predicados que ele tinha, a qualificação dele, ele era ou não nomeado. E ele não conseguiu. Foi então que ele, já tendo conhecido o irmão da sua esposa, portanto o seu cunhado, João de Freitas, filho do desembargador piauiense, a família da esposa toda do Piauí, José Manuel de Freitas, que era o presidente da província do Maranhão na época, conseguiu então nomeá-lo para Alcântara.
Ele, de fato, como aqui já foi lembrado, foi promotor de justiça em Alcântara por um período muito curto, não chegou a ser nem de um ano. Ele foi nomeado em março de 1883 e ficou até fevereiro, não estava ali perto de completar um ano. Ele saiu, ele próprio pediu demissão da função para acompanhar a família da esposa, que já estava indo para Recife, né? A cidade de Recife. E o Clóvis Bevilacqua contam, né, as histórias que ele não era um promotor muito assíduo, viu, Marco Aurélio? Ele vivia, na verdade, pedindo licenças e licenças sucessivas quando foi promotor, membro do Ministério Público em Alcântara. E também não era muito produtivo, né? Tem ainda aquelas anedotas que contam que ele uma vez estava lá no Fórum de Alcântara com um processo na mão e ele folheando o processo durante horas, olha só, né? Folheando o processo durante horas. Aí os advogados, aquele com o escrivão, olhavam aquilo e ele já era uma pessoa respeitada, né? Olha, o genial Clóvis Bevilacqua já está mais de hora olhando para esse processo. Outro do lugar dele já tinha lançado há muito tempo Nadopor. E foi quando ele escutou, ele, obrigado, aí ele botou lá o Nadopor. Então a vida dele, embora, né, represente sem dúvida nenhuma uma passagem importante para o próprio Ministério Público, para a história institucional do Ministério Público, mas ele não foi de fato esse promotor assíduo, produtivo. Ele vivia em sucessivas licenças, pedindo para tratamento médico, vinha também muito a serviço em São Luís, e foi aqui em São Luís, pouca gente sabe disso, que ele se casou, na verdade, com a esposa dele, a Amélia de Freitas, na igreja de Santo Antônio. Ele se casou aqui em São Luís, né? Mas ficou pouco tempo, né? Depois que a mulher, então, o sogro deixou de ser presidente da província, foi para Pernambuco. Ele não conseguia se imaginar longe da mulher, pela qual ele era apaixonado, né? E ele, então, largou o Ministério Público, pediu demissão do Ministério Público para acompanhá-la e foi ser bibliotecário, ganhando muito menos do que ele ganhava como membro do Ministério Público. Ele foi bibliotecário por 5 anos lá na Universidade Federal, na época, tinha o curso de Direito da Universidade de Recife. E ele foi um bibliotecário absolutamente feliz, né? Dizem que esse foi o período mais profícuo da vida do Clóvis Bevilacqua. Foi quando ele, na verdade, ele foi escrever, né? Ele produziu muito, pesquisou muito em todas as áreas do conhecimento. E aqui que é importante. Nós estávamos diante de um homem que ele, além de ter o domínio do vernáculo, né, ele falava francês, italiano, alemão e espanhol. E escrevia em todas essas línguas. Então, era um sujeito extraordinário, né? Isso não pode deixar de ser registrado. E ele, nesse período que foi bibliotecário, ele foi muito feliz, porque ali ele fazia o que ele finalmente gostava, né? Isso aqui talvez seja uma homenagem aos bibliotecários também, não é só ao Ministério Público. Ele estava feliz, ele estava como um pinto do lixo, né? Entre livros, entrando horas e mais horas, estudando, lia sempre muito, até que ele finalmente fez o concurso, né, para a Universidade Federal. Ele foi ser professor de filosofia do direito. Mais adiante, a universidade abriu uma vaga para o professor do direito comparado, né? Ele foi ser professor de direito comparado. Ele escrevia sobre direito internacional público e privado. Ele conhecia o direito administrativo. O Clóvis Bevilacqua, embora muita gente não saiba, ele tem obra de criminologia. Então ele não é apenas um civilista, né? Ele, na verdade, é um jurista completo, tipo aquele artista do passado. Porque hoje o artista não é mais assim, mas quando fala que o cara é artista, é aquele que canta, dança, interpreta. Ele era esse artista completo. Ele fazia tudo, né? Quando então ele veio para o Piauí,
Vejam só vocês, ele foi convidado para ser secretário de governo no Piauí, exercendo vários cargos importantes, né? Depois foi deputado constituinte pelo Ceará. Foi dele praticamente a redação da Constituição do Estado do Ceará. Pouca gente sabe disso também. Então era também um constitucionalista, até do direito constitucional ele sabia, e ele inclusive foi convidado, vejam só, caríssimos, de quem que a gente está falando, ele foi convidado para ser governador, senador, deputado federal pelo Ceará, e ele recusou solenemente todas essas indicações. Ele não, inclusive se desencantou com a política, né? Na época o Ceará vivia um período dificílimo, né? O governo do Marechal Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, e tinha lá realmente convulsões sociais terríveis no Estado, e ele não quis saber nem de continuar sendo deputado constituinte. Ele renunciou ao mandato de deputado, né? E voltou para Pernambuco, onde ele continuou o trabalho dele como professor do curso de Direito da Faculdade de Recife, né? Até que já no final já quase do século passado, né? Do século XIX, século XX, século XIX, 1899, ele foi então convidado por Epitácio Pessoa, que era ministro da Justiça de Campos Sales, para redigir o projeto do Código Civil Brasileiro. E observe em que cenário que isso acontece, né? Num cenário político conturbado, ele, por ter sido convidado, provocou, Lyndon Johnson, a ira de dois grandes juristas da época. Um foi Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele foi implacável com o Clóvis Bevilacqua. Ele dizia abertamente, Danilo, que o Clóvis Bevilacqua era um jurista imaturo, ele não teria condições de escrever uma obra para substituir as ordenações do reino que ainda vigoravam, as ordenações filipinas do século XVI. O Brasil era um dos poucos países que não tinha ainda um Código Civil. Nós tínhamos as ordenações filipinas, do rei Filipe de Espanha, que vigoravam no país, junto com uma série de outras legislações esparsas, entre elas o famoso Regulamento 737. Mas nós não tínhamos um código. E veja, inúmeras tentativas aconteceram antes dele. Vamos lembrar do esboço de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas se registra que ele levou mais de 12 anos para fazer um esboço que já estava com mais de 4.000 artigos, e era uma dedicação tão extrema que dizem que ele entrou numa estafa tão grande, sendo pressionado para terminar o Código Civil, que ele terminou louco. Ele não conseguiu concluir, embora tenha feito um grande trabalho que serviu de inspiração para os códigos civis da Argentina e do Uruguai, né? O Código de Vélez Sarsfield da Argentina é todo ele inspirado no esboço de Teixeira de Freitas. Depois veio uma nova tentativa com Nabuco de Araújo, que também não conseguiu fazer um código que fosse aceito na época, porque dizia-se que aquele código de Nabuco de Araújo não atendia às tradições jurídicas brasileiras. Depois, Felício dos Santos, já na passagem do Império para a República, não consegue também apresentar o Código Civil satisfatório, até que chega Clóvis Bevilacqua. Então ele provocou a ira desses personagens que eram fortíssimos e respeitadíssimos, né? O Rui Barbosa foi um deles, né? O período em que esse código passou tramitando no Congresso, né, que vai aí de 1899, e detalhe, caríssimo, isso aqui tem que ser lembrado também em homenagem ao Clóvis. Ele levou 8 meses para redigir o Código Civil. Nunca se viu isso. Ele chegou no Rio de Janeiro, onde ele escreveu o código, ele foi com a família, isso em abril de 1899, e em novembro o código já estava pronto. Ele já entregou o código. O cara é maluco, o cara daquele tempo
dedicado ao extremo, inteligentíssimo, e ele fez isso sozinho, uma obra de uma pessoa só, né? Estudando o direito alemão, o direito francês. Dizem que inclusive ele foi conhecer o direito alemão de perto, logo no início do século passado, quando estava em vigor o BGB, né, o Código Civil Alemão. Ele foi lá, e é aí que nós vamos entrar na grande contribuição que o Código de 16 deixou para o estudo e desenvolvimento do direito das obrigações do país, né? Mas é curiosíssimo ver esse trabalho duro, hercúleo e genial que o Clóvis Bevilacqua fez, né? E, como eu falava, esse período em que o Código passou, ele só foi lá adiante promulgado já com Venceslau Braz, né? Carlos Maximiliano, ministro da Justiça, só em 1916. Então, esse período todinho aí, de 1899 até 1916, foi só o período em que o Código passou no Congresso e sofrendo uma resistência ferina do Rui Barbosa. O Rui Barbosa, que também tem um registro histórico, lá no final se reconciliou com ele. Foi, de fato, tirou o chapéu, e respeitou o Clóvis num evento que teve no Teatro Municipal do Rio, quando ele ia falar em homenagem a Teixeira de Freitas, e ele foi apresentado por ninguém mais, ninguém menos que o Rui Barbosa, que se encontrava na presidência dos trabalhos. E o Rui Barbosa, então, nesse momento, vou me reconciliar com esse cara agora. Então ele disse: olha, passo a palavra para o maior de todos os civilistas vivos, para falar sobre o maior de todos os civilistas mortos. Aí aquilo ali foi, disse que o Teatro Municipal veio abaixo, todo mundo batendo palma e tal. E ele, Clóvis, olha que interessante isso, ele, sem entender aquilo, ele bateu palma porque ele achava que todo mundo estivesse batendo palma, era para o Rui Barbosa. Ele reverenciou o Rui Barbosa, e todo mundo: não, rapaz, isso é para você. O Brasil reconhece o seu trabalho, a sua capacidade intelectual. Então o Clóvis, ele foi essa figura, trabalhou até a morte, morreu em julho de 1944 já. Dizem, isso eu vi lá no Tribunal de Justiça do Ceará, ele acordava todos os dias, tinha uma disciplina ferrenha, às 5 da manhã, preparava o próprio café e já ia para a sala de trabalho dele lá para estudar e escrever. E a filha dele foi lá levar o café para ele por volta de 6 da manhã. Ele estava no chão, ele morreu escrevendo um parecer que ainda hoje tem lá, o parecer com a caneta, a marca da caneta ali caindo, quando ele foi ao chão e bateu com a cabeça na soleira da mesa, e a filha dele encontrou ele lá morto. Aí foi aquela tristeza geral, a esposa, logo a casa dele recebendo muita gente. Mas o Clóvis Bevilacqua é exatamente isso, esse espírito desprendido, invulgar, sem vaidade, desprovido totalmente de vaidade, de apego a cargos públicos, e que fez essa obra se projetando mais ou menos como um Napoleão Tupiniquim. Napoleão dizia, o grande general francês, que nenhuma obra dele, nenhuma guerra, nenhuma batalha dele ia ser lembrada. E de fato foi, que está lá até hoje. O Código Civil francês é o Código de Napoleão, embora tenha sido atualizado, mas eles ainda têm esse culto e esse respeito ao direito civil, assim como os alemães. Bom, o que então o Clóvis faz, indo já agora para o ponto que era, na verdade, o ponto central, porque não tem, a gente vai falar do Clóvis, nós somos apaixonados pelo Clóvis, a gente vai lembrar sempre dessa história do Clóvis, que está ligada também a tudo que ele fazia, O Clóvis vai estudar o direito alemão. Quando então ele está preparando lá o projeto do Código Civil, ele observa um problema na área do incumprimento. O incumprimento ou descumprimento das obrigações, isso é clássico, assim foi estudado no direito alemão,
todos os projetos, né, que pós-cederam ao BGB também vão pela mesma linha, né? Ele trabalha com aquela ideia de que você tem duas grandes espécies de inadimplemento ou de descumprimento, né? É o inadimplemento relativo ou a mora, né, que está ligado ao fator temporal, né, o não cumprimento da obrigação na data prevista, e que, portanto, se for do interesse objetivo do credor na prestação, a mora pode ser purgada, ela pode ser emendada, e tem o inadimplemento absoluto, né, quando não é mais possível atender o interesse objetivo do credor na prestação. Então você contrata, vamos imaginar, um buffet para fazer uma festa de casamento. Da data da festa de casamento, o buffet não é entregue. Ali não tem como mais cumprir a obrigação. Ali, portanto, é inadimplemento absoluto, né? Mas você contrata uma certa obrigação para pagamento no dia tal. Você não pagou naquele dia, mas você ainda pode atender o interesse objetivo do credor na prestação, fazendo, portanto, o pagamento purgando a mora. Mas em toda a família romano-germânica, a mora, ela sempre foi associada ao fator temporal. É retardo no cumprimento da obrigação. Você fala de tempo, né? É prazo, data de vencimento da obrigação. Toda a família romano-germânica vai trabalhar com isso. Portanto, nós tínhamos aí uma visão, né, de duas espécies de incumprimento, a mora e o inadimplemento absoluto, sendo que ambas as espécies estavam sempre relacionadas a uma falta de atuação do devedor. É o devedor que não paga na data prevista, o devedor que não cumpre a obrigação de forma definitiva, né, está sempre ligado a essa ideia. E isso aqui entra já um evento aqui transversal muito curioso, que vem agora da inteligência de um grande advogado berlinense, logo que o Código Civil Alemão entrou em vigor, ainda no comecinho, né, do século XX, lá por volta de 1902, eles tinham uma dificuldade imensa de lidar com aquela ideia do adimplemento imperfeito, né? E esse advogado de nome Hermann Staub, ele veja, ele não era professor, isso é que é legal, ele não era acadêmico, ele era prático. Ele precisava resolver o problema que ele estava vivenciando na Alemanha. E ele então vai e desenvolve a chamada violação positiva do contrato. O que ele diz? Olha, nós temos aqui a mora, que está relacionada ao aspecto temporal do cumprimento da obrigação, e o inadimplemento absoluto. Ambas são hipóteses de violações negativas da obrigação. Mas, e quando a obrigação, embora cumprida no prazo, ela não é cumprida de forma adequada? É o adimplemento imperfeito. Mas que ainda é possível que o devedor retome o programa de adimplemento, atendendo o interesse objetivo do credor na prestação. Aí ele vai lá e desenvolve a tese da violação positiva do contrato. Então, por exemplo, se determinado fornecedor entregasse em Fortaleza uma mercadoria que era para ter sido entregue em São Luís, olha, entregou na data certa, mas entregou fora do lugar. Aí seria uma hipótese de violação positiva. Veja, ele não deixou de cumprir, ele cumpriu, mas não cumpriu de forma perfeita. Bom, era para entregar um equipamento em madeira, ele entrega em ferro, em metal. Mais uma vez, houve o cumprimento da obrigação, mas não houve o adimplemento perfeito. Então não foi cumprida a obrigação na forma adequada. Bom, e Hermann Staub resolve esse problema durante algum tempo, criando essa terceira espécie de incumprimento. Ao lado da mora e do inadimplemento absoluto, ele colocou a violação positiva do contrato, que nós, no Brasil, vamos ouvir falar desse instituto, né, por meio de um outro grande jurista,
nordestino como Clóvis, que foi o nosso Pontes de Miranda, né, que vai também desenvolver um estudo sobre a violação positiva, e Miguel Reale já no Código Civil, né, de 2002, né, quando ele vai trabalhar com a ideia dos deveres laterais ou anexos de conduta, aquilo que os alemães chamam de perturbação das prestações. Bom, agora, esse problema, ele se arrastou na Alemanha por quase todo o século XX, né? Isso não era pacífico, essa história de violação positiva do contrato, que trazia para o suporte fático do inadimplemento algo novidadeiro, e que durante muito tempo foi objeto de debate. O Clóvis Bevilacqua, e aqui é o problema das fontes, né? O Clóvis Bevilacqua, ele já tinha resolvido esse problema no direito brasileiro, no projeto do Código Civil. O que ele fez? Ele, sem saber dos estudos de Staub, porque vejam, o que Staub faz já é em 1902, né? O projeto do Clóvis é de 1899, portanto ele é anterior. Ele viu uma forma de ampliar o suporte fático da mora, e desde o Código de 16 que a mora ela vem sendo compreendida como descumprimento da obrigação no tempo, como os alemães vislumbraram, na forma e no lugar. É o que está no nosso Código Civil até hoje, mesmo no Código de Miguel Reale, culturalista tanto quanto o Clóvis Bevilacqua. Então, vejam a capacidade do Clóvis, né, de também ver enxergar antigos problemas com uma visão diferente, né? Ele mexeu na legislação brasileira, ampliando o suporte fático da mora, e nós não tivemos essa discussão no Brasil durante muitos e muitos anos. Durante todo o século XX, essa discussão só era conhecida nas obras de Pontes de Miranda, de outro Clóvis, o Clóvis do Couto e Silva, né, um grande doutrinador também do Rio Grande do Sul, mas que para a gente só vai aparecer como teoria agora já na obra de Miguel Reale, né, que ele vai trabalhar com a ideia de que nós temos no contrato deveres de prestação e os chamados deveres laterais ou anexos de conduta que decorrem da incidência da cláusula geral da boa-fé objetiva. Quando a gente olha isso, tem um grande professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é meu amigo, o professor Jorge César Ferreira da Silva. Ele foi apresentar essa teoria lá na nossa pós-graduação, e como é que a gente não conhecia isso aqui? Aí, olha, mas eu estou trabalhando na perspectiva do descumprimento dos deveres laterais ou anexos de comportamento. Veja, é a chamada boa-fé objetiva. Não basta apenas você cumprir o contrato, você tem que cumprir o contrato de forma adequada, né? E cumprir o contrato de forma adequada, isso também remete para o cumprimento do contrato observando deveres de lealdade, né, deveres de correção, dever de cuidado, dever de informação, dever de esclarecimento. Tudo isso daí está no contexto dos deveres laterais ou anexos de conduta, que quando não obedecidos, hoje o Código Civil de Reale dá saída, representam também hipóteses de violação positiva do contrato. Mas o Clóvis já via isso lá na perspectiva do Código Civil. Então, não há dúvida que essa foi a grande contribuição que ele deixou para o direito das obrigações, ampliando o suporte fático da mora e trazendo para o direito privado nacional uma estabilidade, né, não só na fonte formal, a legislação, mas também em inúmeros modelos dogmáticos que foram produzidos a partir daí, até chegarmos hoje em autores como Judite Martins Costa e Washington de Barros Monteiro, isso para ficar nos mais clássicos, né? Todos beberam da mesma água que o Clóvis Bevilacqua bebeu. Então, nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, de um sujeito, para usar a expressão mais moderna que a gente conhece, diferenciado. Um camarada que ele tinha, de fato, uma visão muito rica. Dizem que era um espírito conservador,
não tinha, que diziam, né, grande originalidade, mas isso é sempre aquilo que se coloca na conta dos críticos, né? Outro grande crítico dele também, que era terrível, né, e era respeitadíssimo, era o Inglês de Souza, né, que era jurista importantíssimo naquela época de direito privado, que também não ficou com a tarefa de redação do projeto do Código Civil. Então, até aquela disputa de vaidade acadêmica, isso atrapalhou muito o trabalho do Clóvis, mas ninguém pode ter dúvida que o Clóvis, de fato, era essa personalidade muito rica, um homem simples, um homem do seu tempo, né, que trouxe, essa foi apenas uma delas aqui mencionada, mas trouxe inúmeras outras contribuições para o direito nacional e, portanto, é muito justo e adequado que a gente renda essa homenagem à memória dele, a tudo que ele deixou, inclusive o nome do nosso Tribunal de Justiça. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção, pela disposição de todo mundo. Eu quero parabenizar aqui o nosso palestrante pela viagem que nos proporcionou pelos mares antes navegados por Clóvis Bevilacqua e hoje navegados por nós. E sem mais delongas, eu passo agora a palavra à nossa debatedora, a professora Maria da Glória Aquino. Muito obrigada, doutora. Bom dia a todos. Inicialmente, irei começar com os cumprimentos protocolares, cumprimentando o doutor Danilson, procurador-geral de Justiça, aqui representando o doutor Eduardo Nicolau. Cumprimento igualmente a minha querida confreira Carla Faria de Vieiras, confreira da Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social e Política, e ambos que tão gentilmente abriram as portas à casa, né, do Ministério Público e também à casa de Clóvis Bevilacqua para incitar os grandes debates doutrinários e acadêmicos entre academias, né, nos dias atuais em que esses debates são tão esparsos ou tão frágeis, por decorrência do próprio tempo exíguo que nós temos para promover esses diálogos interinstitucionais e também doutrinários. Bem, cumprimento a todos os demais aqui presentes, profissionais, autoridades aqui presentes, já foi repetidamente mencionado os nomes, então, por uma questão de igualdade, não farei menção, mas tão somente personificarei na pessoa da minha querida amiga Ana Luísa Almeida Ferro, que, bebendo das sedentas de Padre Antônio Vitória, juntamente comigo, né, Ana Luísa? Para quem não sabe, eu e Ana Luísa gostamos de peregrinar, né, na cidade dourada onde se localiza a Universidade de Salamanca. E Padre Antônio Vitória tem uma fala muito interessante, a qual você aplicou de forma muito sutil, né, que a mera ordem da natureza é privilegiar os seus. E eu agradeço gentilmente, minha querida amiga Ana Luísa, por ter me formulado o convite juntamente com a minha confreira Carla Vieira, para estar agora a cumprir uma grande missão. Bem, mas antes de eu iniciar o debate com o presidente do Tribunal de Justiça, o professor Paulo Velter, eu gostaria de destacar que hoje é o dia 17 de outubro. E para quem não sabe, é o dia em que se comemora a cultura popular brasileira, o dia do nascimento de Chiquinha Gonzaga. E aqui farei a devida remissão à fala de Chiquinha Gonzaga, ou melhor, a uma canção de Chiquinha Gonzaga. Ó, Gabriela, acho que eu quero passar, peço licença para poder protestar. E Chiquinha Gonzaga, e faço isso figurativamente na grande missão que me foi delegada hoje, as 3 grandes missões. A primeira delas
não de representar, mas de substituir a desembargadora Sônia Amaral, que não pôde estar conosco presente. A segunda grande missão que eu tenho hoje é que, infelizmente, passados 8 dias do falecimento do sócio fundador da minha academia, posso dizer minha, né, porque faço parte dela, da Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social e Política, professor João Batista Ericeira, né, faleceu apenas há 8 dias. E, não raro, com a sua visão diária, ele me permite, professor Paulo Velter, né, que eu sei que o senhor não é muito afeto às áreas, mas o olhar do professor Ericeira foi fundamental na formação da nossa academia e que, de pronto, ele, de forma muito humilde, visualizou, né, quem seriam os próximos imortais que iriam representar a nossa academia e dar vida a ela. Então, hoje, eu me sinto como uma mera serva missionária, né, de estar aqui apresentando a Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social e Política após o falecimento do professor João Batista Ericeira. Uma missão deveras desafiadora, porque o professor Ericeira, com a sua humildade inerente e com a sua mansidão dos sábios, conseguiu de forma muito pontual identificar aqueles jovens que iriam substituir aqueles que já estavam e já estão imortalizados. Então, de fato, eu presto e rendo as minhas homenagens ao professor João Batista Ericeira. Bem, a minha terceira missão que me deram hoje é de debater com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que não é uma missão, digamos, muito fácil, né, dada a própria posição de quem carinhosamente chamarei de professor Paulo Velter, dada a nossa proximidade e divisão de cátedra na Academia do Bacanga. E professor Paulo Velter, é uma grande honra estar aqui consigo na função de debatedora. Se Winston Churchill estivesse aqui ao meu lado, sussurrando no meu ouvido, provavelmente me diria: se passas pelo inferno, olhe para frente, siga em frente, não pare, porque as 3 missões que me foram delegadas no dia de hoje são extremamente árduas. Bem, mas o professor Paulo Velter, em que deve ser mencionado aqui a trilha historiográfica do grande jurista Clóvis Bevilacqua, e que também foi pontuado aqui o seu comportamento de resistência à academia, talvez se ele não tivesse, lá em 1930, se comportado de uma forma tão resistente, não estaríamos aqui, entre imortais, dialogando, conversando e até mesmo debatendo. Isso só demonstra uma visão de tempos, né? Há uma mudança nesse tempo. Mudança essa necessária, mas ainda assim, a que se faz necessidade, importante destacar que pese esse debate acerca do papel desenvolvido pela mulher nas academias, ainda hoje, infelizmente, primamos por igualdade. Igualdade essa que está sendo colocada na própria Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, e que prima por uma igualdade não só de nós mulheres, mas também das meninas. O que demonstra que passados tanto tempo, ainda ocupamos tão poucos espaços de poder. E aqui fica o meu registro, né, da importância do papel de Clóvis Bevilacqua como um comportamento, como disse, de resistência, de olhar para a mulher de forma igual, de olhar para a mulher, professor Paulo Velter, né, como uma profissional que também
adquire os seus conhecimentos, como fez com a sua esposa, né, Amélia Carolina Bevilacqua, e que reconheceu o trabalho por ela desenvolvido. Bem, além da larga trajetória do jurista, que também foi colocada pelo professor Paulo Velten, uma questão, falaram tanto de Paulo Velten, de Clóvis Bevilacqua, mas um ponto específico do trabalho desenvolvido de Clóvis Bevilacqua que me chamou a atenção ao proceder a leitura das obras, né, e do grande legado que ele deixou, mas que aqui não foi pontuado. É que ele escreveu o Código Civil, que entrou em vigor em 1916, manualmente, no prazo de 6 meses. Né? Se fôssemos aqui ressaltar, né, para qualquer estudante que se fizesse presente que um código, qualquer que seja ele, tivesse sido escrito de forma manual, né, à mão, com a caneta. E aí o professor Paulo Velten destacou que ele faleceu exatamente exercendo o seu ofício maior, o de escritor. Né? Em linhas largas foi desfalecendo, assim como nós estamos aqui, né, operadores do direito, técnicos do direito, que nos dedicamos, né, dedicamos uma vida e falecemos, né, deixando a marca da nossa trajetória. É assim que eu vejo Clóvis Bevilacqua, uma grande marca na história do direito brasileiro. Mas não só no direito brasileiro, porque ele dialogou também com diversos escritores e juristas portugueses. Né? Não raro, o Código Civil de 1916, mas que foi escrito, como o professor Paulo Velten mencionou, no final do século XIX, início do século XX, em que Chiquinha Gonzaga, a Clóvis Bevilacqua, e posso dizer até mesmo meu patrono, Fran Pacheco, né, vivenciaram a efervescência do século XX, né, a efervescência do pensamento, né, esse pensamento que tão hoje estudamos, mas não nos apropriamos de uma forma devida porque o tempo urge. Né? E durante a fala do professor Paulo Velten, porque eu estou aqui na função de debatedora hoje, o professor Paulo Velten me fez remeter às fundações do direito civil, passeando pelo Jus Civile, que também abrangia, até o diálogo com o direito romano, no denominado Corpus Iuris Civile, ou então numa terceira fundação do direito civil, em que podemos, aí sim, já vivenciado pelo jurista que estamos aqui mencionando, né, já no início do século XX, que onde essa terceira fundação, ela questionava exatamente a separação, né, do Estado para as necessidades pessoais dos indivíduos, né, as necessidades individuais, a tripartição de poderes. Então, foi nessa efervescência cultural, legislativa, que Clóvis Bevilacqua redigiu em meros 6 meses o Código Civil de 1916. Mas não raro, professor Paulo Velten, estamos hoje a vivenciar uma quarta ou uma outra fundação do direito civil. Esta fundação é erigida nos avanços tecnológicos, na necessidade de proteção dos direitos ambientais, também na necessidade de conjugar um código normativo nas bases principiológicas da nossa Constituição. Um diálogo nem sempre muito fácil de se estabelecer. E não tão fácil que atualmente, sabes bem, os nossos tribunais superiores adotam a teoria do adimplemento substancial. Né? E é nesse caminho que eu irei na minha indagação, professor Paulo Velten.
porque a teoria do adimplemento substancial nos nossos tribunais superiores, notadamente dado pela súmula número 72, né, que exige o cumprimento da mora, inclusive num caso específico, no caso de alienação fiduciária, mas que leva em consideração, né, não somente a comprovação dessa mora, mas a possibilidade dela ser cumprida por outros meios, né, num verdadeiro diálogo principiológico, partindo da premissa que estamos aqui a falar, como o senhor bem mencionou, do princípio da boa-fé objetiva e da própria função social dos contratos. Então, como o senhor vê esse diálogo, né, principiológico, a necessidade desse diálogo principiológico de observância de outras formas de cumprimento, né, ou de adimplemento substancial, que é, digamos, um instituto trazido lá do direito costumeiro inglês, né, e não raro estamos a discutir aqui sistemas jurídicos, né, e eu faço uma crítica, tenho feito pontualmente, inclusive com relação ao nosso Código de Processo Civil, porque eu identifico determinadas fissuras nos códigos, né, que aqueles que foram erigidos dentro de um sistema rígido como o da Civil Law, e não podemos negar que o Clóvis Bevilacqua ele tinha essa sua formação positivista, né? E como hoje em dia podemos dialogar, né, partindo dessa nova fundação do direito civil com a teoria do adimplemento substancial que foi trazido aí como um instituto do Common Law. Essas são as minhas considerações, espero ter contribuído com muito gosto que eu estou aqui consigo. Obrigada. Sim! E antes de terminar minha fala, antes de passar, eu também, da verdade, eu liguei chutar a bola para o professor Paulo Velten, porque ele, como bom flamenguista, com certeza matará a bola no peito e talvez, quem sabe, vamos torcer para que o nosso Flamengo, né, saia da terceira colocação no Brasileirão e possa chegar à primeira colocação. Muito obrigada. Na situação atual, eu prefiro acreditar que o Flamengo terá uma boa performance, uma substancial performance. Mas olha, professora Maria da Glória Aquino, agradeço a intervenção muito profunda. O Clóvis, tem que fazer a conexão com o Clóvis, né? Ele é muito importante a gente lembrar que todo o trabalho dele se assenta na escola do Recife. A escola do Recife e do Rio Grande do Sul foram as duas únicas escolas de direito no Brasil que foram estudar o direito alemão. Elas tinham uma vocação muito mais voltada para essa configuração romano-germânica do que os outros estados, né? Todos os demais estados tiveram os seus cursos de direito desde a fundação, inclusive nós aqui no Maranhão, nós sobretudo, que fomos fundados por franceses, a escola da exegese francesa, né? Aquela ideia de que o juiz era a boca da lei, né? O bouche de la loi, né? Então veja, o juiz, isso é um problema sério para a gente, porque o que ensinava a escola da exegese? Olha, o juiz ele tinha que tentar desvendar o conteúdo da norma, mas com uma margem muito estreita de interpretação, né? E isso foi uma tragédia para o Código de Bevilacqua, porque o Código de Bevilacqua ele foi na linha da escola de Recife e do Rio Grande do Sul, todo ele inspirado na escola germânica, na pandectística alemã. Então, que era exatamente o código com conceitos vagos, cláusulas gerais, conceitos legais indeterminados, conceitos legais determinados pela função, esses elementos que depois, muito tempo depois, nós vamos identificar como sendo elementos do pós-positivismo jurídico, né? Mas o Clóvis,
ele pensou o Código de 16 dentro da doutrina da paneptística alemã. Então é curioso a gente ver o Miguel Reale, quando foi formar a comissão de juristas notáveis para elaborar o projeto do Código de 2002, que entrou em vigor em 2003, esse período de vacatio legis é próprio desse tipo de legislação, ele vai mencionar isso, inclusive, né? Olha, nós temos que manter em boa parte o conteúdo, né? A gente, inclusive, quem nunca ouviu isso, né? Que o Código Civil de Bevilacqua, ele era um grande gênero literário para você aprender a falar e escrever bem o português, né? Eu ouvi isso aí. Lá, o Lindo Johnson vai celebrar nas aulas da UFRA, então, você quer aprender a refinar o seu português, leia o Código Civil, né? Porque de fato era uma obra importante, né? E o cuidado de Reale de aproveitar isso. O grande problema, e ele fala isso na exposição de motivos, é que ele vai dizer, olha, mas esse código ele tem inspiração germânica. Ele teve o cuidado, o Miguel Reale, de não cometer a mesma falha do Clóvis. O Clóvis não colocou isso claramente na exposição de motivos. Então, veja, deixou que nós, juristas formados pela Escola de Exegese Francesa, interpretássemos o código dele com uma visão restrita. E isso foi um grande problema para o direito privado nacional durante muito tempo, e que foi, inclusive, a razão pela qual começaram a aparecer os diversos microsistemas, né? Porque o sistema do Código Civil ele já não era mais produtor de modelos jurisdicionais, de modelos dogmáticos. Então, esse foi um problema sério que o próprio Clóvis chegou a denunciar nesse artigo a que eu me referi lá no começo. Na década de 30, ele disse, olha, calma lá, vocês estão interpretando errado aí. Está tudo aí. Né? Os conceitos vagos já estavam lá no Código de 16, mas a gente não era capaz de entender. Então, veja, o Clóvis, como ele já tinha essa formação da Escola de Recife, ele já, vamos dizer assim, buscava no mercado das ideias as melhores ideias. E ele já trabalhava com a ideia não da substancial performance que vai surgir depois no direito inglês, né? Mas da forma como ela já bem elaborada. Mas ele já trabalhava com a ideia de inadimplemento de pouca relevância, né? O que ele projetava? Olha, nós temos os pontos de partida que nós não podemos negar, né? Aquilo que a filosofia do direito chama de inegabilidade dos pontos de partida. O direito, nós não podemos esquecer que certamente tem estudantes que ele é uma ciência dogmática, então ele também tem que ter atenção com os dogmas. Nós temos pontos de partida que nós não podemos negar, né? E um desses pontos de partida fundamental no direito das obrigações é a segundo a qual quem contrata para cumprir contrato. Você não tem como negar isso, né? Qualquer pensamento que contraria essa lógica, você já parte de um ponto de partida errado. E aí você não vai formular modelos dogmáticos, você vai formar pitacos, né? Hoje você vê essas coisas, né? Esse excesso de publicações, você vê o sujeito às vezes defender, olha, o contrato ele tem por pressuposto reduzir as desigualdades sociais, regionais. Eu escrevi até sobre isso aí, olha, isso não tem nada a ver com o contrato, né? São políticas públicas importantes, necessárias, mas não tem nada a ver com o contrato, né? O contrato, ele é um instrumento de formalização jurídica de uma operação econômica, ele visa trazer certeza para o cumprimento do negócio. Então, o Clóvis, ele trabalhava já com essa compreensão de que se o contrato ele é feito para ser cumprido, quem contrata para cumprir contratos, então todo vamos dizer assim, manancial de regras acerca do adimplemento, isso que é hoje o que nós chamamos de teoria do adimplemento, está voltada para isso, né? Nós, enquanto intérpretes do direito, não podemos jamais buscar uma solução que privilegie, né, de forma primária o descumprimento do contrato, a anulação do contrato, a rescisão do contrato. Não, né? Todo esforço
né, do intérprete deve ser sempre no sentido da retomada do programa do adimplemento contratual. Agostinho Alvim, que foi o relator do livro 1 da parte especial do Código de Real, que foi também um outro grande jurista, né, ele deixava isso muito claro. Olha, tudo que se estuda hoje sobre o inadimplemento, vamos dizer assim, a parte patológica do direito das obrigações, tem como base o cumprimento do contrato. A substancial performance não é outra coisa. Olha, você tem que considerar qual foi a performance que o devedor teve no cumprimento da obrigação. Isso você não pode desprezar. Ou seja, ele, embora não tenha conseguido o inadimplemento, o adimplemento total do contrato, o adimplemento absoluto, mas ele chegou muito perto disso. Olha, ele teve uma boa performance. Isso não pode ser desprezado pelo intérprete. Ele tem que levar isso em conta para eventualmente reduzir o valor da multa, da cláusula penal, para eventualmente ampliar, dilargar o prazo de cumprimento do contrato, entender que há uma situação de purgação da mora, quando há intenção clara da retomada do contrato e, sobretudo, quando a parte contratante atua com a boa-fé. A boa-fé é um elemento que revitaliza as relações obrigacionais. Então, eu não conheço assim, nenhum trabalho do Clóvis voltado para essa área específica, mas ele já mencionava a questão do inadimplemento de pouca relevância. Vejam, aquilo que hoje o projeto de Código Europeu dos Contratos, que vai reunir, no modelo dogmático, elementos tanto do Civil Law como do Common Law, ele vai se buscar hoje é difícil até, Glória, da gente falar, eu converso muito isso com a turma lá no mestrado, de você falar nessa ideia de que nós hoje somos vinculados à escola da família Civil Law, Hoje isso está um pouco perdido, Hoje o que nós verificamos é que há uma grande convergência entre esses dois grandes modelos jurídicos do mundo ocidental, o Civil Law e o Common Law. O nosso Código de Processo, por exemplo, ele está repleto de elementos do Common Law. Então, o que interessa hoje é a gente buscar realmente no mercado das ideias aquelas regras que são as mais adequadas. E a gente fala hoje, por exemplo, no direito privado, em abordagem relacional, que é algo que vai surgir no direito japonês, e que os estudiosos do Common Law pegaram, na verdade. Isso foi uma das obras de conquista dos ingleses na Segunda Guerra. Eles foram conhecer lá o direito japonês, tinha lá uma expressão que era o jiri, que é essa abordagem relacional, que traz para a gente hoje aquilo que no direito brasileiro nós chamamos de dever de negociação. Olha que coisa interessante. Eu me lembro, só para não me estender muito, mas não vou deixar passar essa questão, uma vez eu fui procurado quando ainda era advogado. Isso é uma das poucas coisas que eu lembro da época da advocacia, o resto tudo eu já esqueci, viu, Saulo? Eu fui procurado por uma senhora que ela estava indignada. Observem isso. Isso lá nós fomos aqui em 2000 e alguma coisa, no tribunal desde 2007, 2004, por aí. Antes talvez, 2001, 2002, está por aí. Ela foi me procurar indignada, Ednardo, olha só, com o fato de que ela tinha uma dívida com um fornecedor de muitos anos dela, ela era representante comercial dele, e ele da noite para o dia resolveu rescindir o contrato dela sem conversar. E ela foi me procurar e ela falava isso bem aí. Olha o que ela dizia. Ela dizia: olha, eu queria que ele viesse aqui no seu escritório, na presença do juiz. Ele tinha que conversar, tem que me ouvir, tem que saber das minhas razões. Eu tenho interesse em permanecer vinculado com esse contrato. Tem uma vida dedicada a esse contrato. E o senhor tem que tomar uma providência. Mas qual? A gente vai notificar o cara aí, vai constituí-lo em mora, se ele não cumprir a parte dele na venda, nós vamos rescindir o contrato. Não, mas eu não quero isso aí. Ela dizia isso para mim: não tem interesse, eu não quero rescindir o contrato, eu não quero multa dele, eu não quero indenização, não quero nada dele, eu quero que ele venha conversar.
e negociar aqui os termos do contrato. Eu digo, mas isso não existe, não tem aqui nada disso. Aí o senhor estudou esse negócio? Eu digo, amiga, do jeito que você está falando, eu vou estar até preocupado, eu vou pedir um tempo para estudar mais um pouquinho. Mas eu não encontrava a saída, aquilo era dramático, né? E não teve saída. O sujeito rescindiu o contrato e tal. Aí até que já em 2005, quando nós estávamos participando de um debate lá na USP com o professor Antônio Junqueira de Azevedo, o grande Antônio Junqueira, ele vai contar a história da abordagem relacional japonesa que chega no common law e que para a gente chega com o chamado dever de renegociação. Olha, quando eu ouvi essa fala do professor Antônio Junqueira de Azevedo, eu saí dali daquele dia da aula, me lembro já com fome, mas saí deprimidinho, porque eu só pensava nessa senhora. Na minha cabeça, digo, caraca, olha, tem um negócio. Eu desconhecia. Aquela famosa lacuna de conhecimento. Eu desconhecia. Meu Deus do céu, tem um negócio. Veja, os japoneses já trabalhavam com isso antes da guerra. Os ingleses se apoderaram disso depois da guerra. Isso já estava, portanto, existindo ali no direito europeu. E que nós, do civil law, não conhecíamos, né? Mas que hoje já se consegue trabalhar dentro desse campo de abertura dado pela boa-fé objetiva, que é o dever de renegociação. Se hoje tem, é um direito subjetivo. Você pode invocar, inclusive, olha, peraí, mas você não quer escutar? Né? O contrato, ele é um processo. Já dizia Clóvis do Couto e Silva, né? Você vem de lá, você tem... Há doutrinadores que negam. A grande professora Judite Martins Costa não quer ouvir falar nesse negócio de dever de negociação, mas vários outros, o Renan, o Junqueira, o Giovanni Torinani, tem obras escritas sobre isso aí. Então você tem a possibilidade de chamar o sujeito, e está dentro dessa ideia de performance, eu cumpri aqui até onde deu, né? Você tem que sentar comigo e conversar, e isso pode ser inclusive objeto de tutela jurídica. Quer dizer, então o direito, ele é dinâmico, sobretudo o direito das obrigações, ele vive da dinâmica, ele vai acompanhar o dever social. Essa daí talvez tenha sido uma outra grande mensagem deixada pelo Clóvis, né? O Clóvis escreveu para o seu tempo, com a visão do seu tempo, mas projetando o futuro, né? Porque ele dizia claramente, olha, o jurista, ele tem que ser um homem do seu tempo. Ou seja, uma mensagem clara que ele dá para a necessidade de nós evoluirmos. Né? Ele trabalhou com as ferramentas que ele tinha, né? E que foram grandes ferramentas. Nós tivemos no código por muitos anos, né? Então eu vejo assim que a grande beleza dessa mensagem do código do Clóvis, o trabalho dele está nisso daí, né? Ele construiu fontes, para usar a teoria das fontes dos modelos do professor Miguel Reale, ele construiu fontes que propiciaram a projeção de modelos jurídicos, né? Produzidos a partir daquilo que acontece no mundo da vida, que os alemães chamam de Lebenswelt, o mundo da vida. O mundo da vida é que vai fazer com que a gente pense e encontre as soluções para os problemas do nosso tempo, não são os problemas do tempo passado, né? E o Clóvis, o que ele deixa também é um registro, que aqui já foi dito mais de uma vez, mas a gente tem sempre que pensar e registrar, da simplicidade, né? O Clóvis, ele sinaliza claramente que a inteligência, ela não requer muita sofisticação às vezes, ela pede a simplicidade. Um olhar mais simples para aquilo que está muitas vezes ali do nosso lado e a gente não tem condições de identificar porque a gente não olha com um novo olhar. Eu me lembro que lá nesse espaço do Clóvis, que eu fui visitar pouco antes de pegar fogo, o prédio do Tribunal de Justiça do Ceará pegou fogo, e o fogo foi justamente aí numa parte do Museu Clóvis Bevilacqua.
Mas eu quero aqui dizer para vocês que eu entrei na réplica que fizeram do quarto dele, onde ele escrevia. O Clóvis Bevilacqua, como eu, parece que foi danificado, mas eles estão recuperando agora. O Clóvis também, como eu, é nascido em 4 de outubro. Isso aí só me aproxima mais ainda dele. E eu fui olhar, né, esse quarto do Clóvis Bevilacqua, e eu confesso para vocês que ali eu senti uma coisa estranha, assim, né? Sabe aquela força estranha, né? Pintou o clima. Pintou o clima. Eu senti que ali tinha alguma coisa, né, que chamava a atenção para a gente lembrar de quem foi o Clóvis. O quarto onde o Clóvis escreveu o Código Civil, nesse período de 8 meses, era um quarto que tinha um armário de madeira de 2 folhas simples, uma cama de solteiro, não sei como ele se virava com a esposa, mas o local dele era cama de solteiro, uma camazinha, colchão de palha, um travesseirinho muito simples também, de algodão, e a escrivaninha dele. A escrivaninha bem simplesinha, que só dava espaço para ele abrir lá o local onde ele escreveu o Código Civil à mão, como bem lembrou a professora Maria da Glória, mas na caneta tinteiro. Ele molhava a pena e ia escrevendo. Isso está lá. Quem quiser conhecer, eu acredito que ele já deve. Olha, na hora que você entra nesse lugar, aí você já vê que, rapaz, aqui tem um cara diferente. Esse cara que trabalhou num espaço sem nenhum tipo de conforto. Ele tinha ali o mínimo do mínimo para ele sentar e trabalhar. Então, nós estamos, sem dúvida nenhuma, minha amiga Luísa Ferro, diante de uma alma sobrecomum, privilegiada. Eu tenho certeza que ele está aqui entre nós nesse momento dessa homenagem. Maravilha. Muito obrigado, caríssimos. Eu tenho certeza que ele está aqui, que ele está orgulhoso, e com certeza hoje nós não sofreremos de lacuna de conhecimento. Não, isso não ocorrerá conosco, porque a viagem ela foi completa, né? Não só sobre, né, doutora Carla? E também aqui, lembra que a confreira também do Instituto Histórico, a CIR, também que está presente, né? A história, a viagem que fizemos pela história de Clóvis Bevilacqua e pela contribuição dele ao direito das obrigações, né? Ampliando esse suporte fático da mora. E eu queria lembrar também que ele foi um grande positivista na época, e é uma lembrança importante, porque nós estamos comemorando o bicentenário da independência, e o positivismo talvez seja, claro, que hoje ele tem suas críticas, mas a gente deve ver com os olhos daquela época, da contribuição dada pelo positivismo à história do conhecimento e da filosofia ocidental. E ele era um filósofo, né, do positivismo científico. E ele se opunha nesse ponto ao Raimundo Teixeira Mendes, que é o meu patrono da Academia Brasileira de Filosofia, que pregava aquela parte mais ligada à religião positivista, né, de Comte. Mas é muito importante também essa lembrança desse homem multifacetado. Sim? Sim. Então, vejam bem, um homem que dialoga com Hayek, um homem que dialoga com os autores alemães, com autores franceses, porque também, né, o positivismo também de Comte, um homem que pensava no seu tempo, como bem enfatizou o desembargador Paulo Welter, mas com um olhar para o futuro. Então, essa é a importância de Clóvis Bevilacqua. Então,
é uma grande honra para o Ministério Público do Maranhão ter tido, ainda que por breve período, ainda que com licenças e tal, mas ter tido em seus quadros, né? É uma grande honra para nós. Quero parabenizar também a professora Maria da Glória pela sua contribuição brilhante, que apenas somou a nossa viagem. Nós continuamos em voo de cruzeiro, não é? Creio que já podemos desafogar agora os cintos, não é? Eu pergunto, antes de aterrissarmos, se ainda teríamos alguma pergunta da plateia, né, dirigida ao nosso palestrante ou à nossa debatedora. Haveria alguma pergunta a ser feita? Alguma curiosidade? Doutora Carla, por favor, o encerramento. E mais uma vez, de minha parte, eu quero agradecer imensamente ao desembargador Paulo Welter, ao meu amigo querido, também a minha estimada amiga, professora Maria da Glória, agradecer por terem aceito o convite da Escola Superior do Ministério Público, né? E também agradecer aqui ao apoio da doutora Carla Adriana, que é sempre uma entusiasta dessa interação entre o direito e a literatura. Eu que agradeço, uma mestre de cerimônias como a Ana Luísa, que ela é maravilhosa, né? Obrigada, Ana, obrigada por ter aterrissado, ter pousado com muita tranquilidade. Eu queria agradecer imensamente a Paulo Welter por ter registrado toda essa história, ter nos contextualizado aqui na história de Clóvis Bevilacqua, a Glória, por ter trazido esse olhar de professora que e de mulher também. Eu agradeço muito, porque para mim é um momento muito afetivo também fazer essa homenagem a Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua ficou 1 ano como promotor público do Maranhão. E, sem dúvida, a palavra que a gente mais escutou essa manhã foi a simplicidade e a austeridade. Na verdade, Clóvis Bevilacqua é mais um dos cearenses, filho de padre, como José de Alencar. O pai de Clóvis Bevilacqua chega ao Ceará, à província do Ceará, trazido pelo seu irmão, também padre. Eram os irmãos Bevilacquas. Eles vinham da Itália. E durante a vida inteira de Clóvis Bevilacqua, ele teve um outro irmão, ele viu a mãe dele viver escondida numa casinha lá atrás do palácio do arcebispal. E ele morava naquela casinha lá atrás. E aquilo depois vai refletir na maneira na qual ele tratou a mulher no casamento, no projeto de lei do Código Civil. Ele começa chamando os cônjuges de consortes. Eles vão dividir a mesma sorte e vão dividir de forma igual. Ele chama de sociedade conjugal igualitária. Vai ter muitas mudanças no Código de 16, mas no projeto inicial ele homenageia as mulheres, porque ele viu a vida difícil, duríssima que teve a mãe dele lá na antiga capital do Ceará, lá em Viçosa. Até hoje, quem for fazer uma viagem a Viçosa vai ver essa casinha, onde a mãe dele, uma jovem de 14, 15 anos, ficou ali, afastada da sociedade durante uma vida inteira. Por isso que Clóvis também falava muito bem o italiano, ele era filho de padre italiano. E mais adiante, ele veio ser promotor público, promotor de justiça no Maranhão. Fica 1 ano em Alcântara. Nesse ano, a gente está fazendo pesquisas, realmente a gente encontrou muitos pareceres de Clóvis Bevilacqua. Mas a gente vê, na obra do Código Civil, a maneira como ele se relacionou. Ele era um grande observador. Como ele se relacionou com as pessoas de Alcântara. Como ele viu a vida da gente simples de Alcântara. E como ele trouxe tudo isso, a história da vida real, ele colocou no Código Civil. Por isso que o Código era simples e por isso que foi um dos estatutos mais longevos da história normativa brasileira. Então é por isso que nós entendemos que a passagem de Clóvis Bevilacqua pelo Ministério Público do Maranhão
pelos bancos de promotor de justiça e por Alcântara, teve um significado imenso e de humanidade na letra do Código Civil. É por isso que a gente quer dividir essa foto, doutor Paulo Sérgio Welter. Vamos atrás. Então, são esses registros e essa memória que nós estamos buscando recuperar com o ato de hoje. E que maneira tão bonita de começar uma semana, se não lembrando, nesses dias difíceis, né, doutor Salvio Dino? Quero cumprimentar o coordenador do Fórum de Educação, Estadual de Educação Ambiental, meu colega Salvio Dino. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, como é bom começar a semana falando de fraternidade, de simplicidade e de austeridade. Muito obrigada aos senhores por essa manhã. Passaremos então a entrega de certificados. Queremos convidar o seu subprocurador-geral para assuntos jurídicos, doutor Danilo José Castro, para fazer presente ao palco, para fazer a entrega dos certificados. Convidamos também o senhor presidente da Academia Maranhense de Cultura Jurídica, Social e Política, doutor Sérgio Tamer, e o senhor presidente da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, doutor Júlio Gomes Filho, para se fazer presente ali no palco, para então fazer a entrega dos certificados aos nossos palestrantes e debatedores. Mediadores, por favor, doutor Sérgio lá no palco, doutor Júlio, para fazer a entrega aqui dos certificados. Nossos agradecimentos a todos pela presença. Encerramos aqui a 15ª edição do projeto ESP Literário, que abordou o tema As Virtualidades da Mora na visão de Clóvis Bevilacqua. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.